seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bem, aqui na TV Bellinzone a gente tem uma quantidade de conteúdos muito bacanas, muito interessantes para vários segmentos dentro da construção civil, vários segmentos dentro do lar, por exemplo, segmentos de pintura, enfim. A TV Bellinzone é um canal no YouTube muito rico em muitas informações. Fica às vezes bem difícil de acompanhar de tanto conteúdo que a gente coloca, mas isso é muito legal. É muito legal para você entender, para você estar por dentro do mundo das tintas, estar por dentro do mundo das pedras naturais, dos mármores, da linha de limpeza, bate-papos, entrevistas. Muito bacana, é um canal muito rico e muita informação tem disponível para você. E na TV Bellinzone, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, dá uma olhada no nosso conteúdo, convida os amigos, curte aí nosso conteúdo, compartilha nosso conteúdo, comenta aí o que você achou dos nossos treinamentos. E olha, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre os nossos treinamentos, coloca nos comentários que a gente tem o maior prazer de responder para você, tá bom? Bem, hoje nós vamos finalizar o treinamento de sistemas de ancoragem. Então, se você não assistiu o módulo 1, para agora nesse treinamento, dá uma parada e volta lá na playlist dos nossos vídeos, dos nossos treinamentos e busca sobre os sistemas de ancoragem módulo 1, para você entender a continuidade desse segundo módulo que eu vou mostrar para você. Então esse é o segundo e último módulo do sistema de ancoragem, onde nós vamos finalizar a parte de metodologias de ancoragem para uma tinta ou para produtos ligados à pintura, ok? Então vamos em frente. Nós falamos no outro módulo, no módulo 1, nós falamos a respeito de coesão, nós falamos a respeito de aderência da tinta, tensão superficial, quer dizer que são pontos extremamente importantes. Então, por isso, de novo eu falo, não assistiu? Volta lá, assiste ele primeiro, depois você vem aqui finalizar o treinamento, tá? Então a gente vai dar continuidade nesse treinamento falando sobre ancoragem mecânica, tá? Para quem perdeu, para quem esqueceu sobre o conteúdo, quando eu falo de ancoragem, não tem nada a ver com âncora de navio, nem nada a ver com âncora que a gente conhece, tá? Ancoragem é aderência, é poder de aderência, poder de fixação de um material, e no nosso caso, de uma tinta. Tá? Então a ancoragem mecânica, o sistema de ancoragem ele é dividido em dois tipos que a gente vai ver, e o primeiro é a ancoragem mecânica, é um método usado, olha aqui, vou acompanhar aqui para vocês, é um método usado para romper a tensão superficial, criando pontos de aderência para tintas e complementos através de abrasão, criando um desgaste superficial do material a ser pintado, também melhorando o acabamento da pintura. Então, a ancoragem mecânica ela é feita para quebrar a tensão superficial. Quando você tem, por exemplo, uma tinta aplicada e você vai aplicar uma nova tinta na superfície, mesmo essa tinta aplicada ela sendo uma tinta fosca, você tem o que a gente chama de tensão superficial. Então, traduzindo um pouco mais claramente o que significa tensão superficial é uma certa repelência daquele material que está aplicado, tá? Então, aquela tinta que está na superfície, por exemplo, ela já sofreu ação do tempo, ou ela já teve contato com gorduras, com sujeira, com fuligem, e isso tudo vai fechando sua porosidade e fazendo com que ela tenha uma repelência da nova tinta ou do novo produto que vai ser aplicado sobre ela. Então, para que você tenha uma perfeita aderência desse novo material que você está aplicando, você tem que quebrar essa tensão superficial, você tem que recriar a porosidade dessa superfície para que o novo produto possa ter aderência sobre esse material. E uma das formas de você fazer isso é mecanicamente, através de lixamentos, como a gente vai ver, que através de abrasivos, lixamentos que fazem uma abertura da porosidade da tinta e que, além de melhorar a aderência, de aumentar a aderência,
entenda, ancoragem, aderência é a mesma coisa, além de melhorar a aderência e a ancoragem, também melhora o acabamento da pintura e também melhoram a cobertura da pintura. Eu não coloquei aqui, mas é importante dizer que além de melhorar a aderência, o lixamento, né, a ancoragem mecânica, ou a ancoragem seja mecânica ou química, que a gente vai ver mais para frente, ela melhora o acabamento e melhora o poder de cobertura da tinta. Porque quando você tem a tensão superficial que eu coloquei aqui, existe a repelência dessa nova tinta. E essa repelência, ela vai fazer com que a tinta ela tenha menos locais para se aderir e automaticamente ela não vai fechar a superfície por igual. Ela não vai ter uma cobertura, não vai dar uma cobertura na superfície por igual. E isso vai derrubar o poder de cobertura de uma tinta. Por isso que o lixamento, a preparação de superfície com lixamentos e a abertura de porosidade é extremamente importante quando nós falamos de aplicação de um produto. Eu estou falando de tinta, mas isso pode ser massas também, pode ser vernizes também, esmaltes, qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de produto que contenha resina em sua composição, tá bom? Tipos de abrasivos mecânicos. Lixas, todo mundo conhece, né? As famosas lixas. Tem as lixas de madeira, lixa de água, lixa de metal. Tá? Para quem não sabe o que é lixa de água, muita gente pode estar me assistindo aqui, nunca ouviu falar disso, né? Lixa de água. A lixa d'água, né? É aquela lixa, normalmente ela vem numa cor preta, pode ser de outras cores mesmo, mas as mais comuns são as pretas, e onde você pode colocar água, ela pode ser misturada com água, você pode molhar a superfície para que ela tenha um deslize melhor e para que ela tenha um poder de abrasão melhor juntamente com a água, tá? Isso normalmente é usado em linhas automotivas ou para você lixar, por exemplo, uma geladeira que você vai repintar, um fogão que você quer repintar, normalmente você lixa com lixa d'água. Ele melhora o acabamento, ele dá um acabamento melhor e ele ajuda também no corte dessa lixa, tá? Existem também os rebolos metálicos, os discos, os blocos, folhas abrasivas, palha de aço e por aí vai. Quando a gente fala de abrasivos mecânicos, olha só a quantidade de tipos que existem. Aqui nós temos essa foto aqui, nós temos o exemplo das lixas, né? As lixas você tem ali desde uma lixa 40, existem lixas até menores que essa, né? Quanto menor o número da lixa, maior será o poder de abrasão. Maiores serão os grãos dessa lixa e maior será o risco que ela faz, a profundidade do risco. Então tem que tomar muito cuidado em que tipo de lixa você escolhe, qual a numeração que você escolhe, para que você não chegue até a remover a tinta que está embaixo, que não é o que você quer. Então quanto menor o número, mais grossa. Então você vai acabar removendo a tinta que está embaixo ou vai riscar demais o material que está embaixo, danificando a nova pintura. Então presta bem atenção no grão da lixa que você usa. Se você é pintor, logicamente você sabe muito bem que grão de lixa usar, mas se você é um consumidor que quer aplicar um produto, na loja, dá uma perguntada para o consultor lá, para o consultor de vendas, para o vendedor da loja, que ele vai te informar a melhor lixa e a melhor granulometria para fazer o trabalho que você precisa, tá? Depois dessas lixas manuais, que isso aqui são lixas manuais, elas começam aqui de 40, aqui vai até 200, mas essas lixas, olha, para vocês terem ideia, essas lixas podem chegar até a grãos 9.000, olha só, que aí já é uma lixa bem mais específica para trabalhos muito delicados e tal, mas ela pode chegar até grão 9.000, 12.000, eu já vi lixas com essa granulometria. Então por isso que é importante saber o tipo, se é madeira, lixa d'água, lixa para madeira, ou lixa d'água, ou lixa de metal. Também tem a lixa para massa, né? Eu não coloquei aqui, mas tem as lixas para massas também. Qual tipo de lixa utilizar para o tipo de superfície que você vai aplicar, tá? Aí depois a gente vem aqui para os rebolos, né? Os rebolos de lixas ou os rebolos utilizados para lixadeiras. Seguem o mesmo sistema, apesar de você não ter, no caso de parede, você não ter os rebolos lixas de água, você usa normalmente lixas para massa. Esses discos, né? Eles são muito utilizados nas lixadeiras girafa, que são aquelas lixadeiras grandonas, onde você tem ela é uma lixadeira orbital. Ela funciona girando e ao mesmo tempo vibrando, fazendo com que haja um poder de lixamento muito maior do que o lixamento
manual, tá? E aí tem os rebolos de desbaste aqui também, ó, que você usa em lixadeiras, esmerilhadeiras. Você tem aqui as folhas abrasivas que também servem para formar aí uma ancoragem, formar aí uma porosidade da superfície. Essas folhas também têm granulometrias de abrasividade, pode ser mais abrasiva ou menos abrasiva. Existem os blocos de lixa também, que eles servem para você dar um acabamento mais uniforme. São blocos de espuma revestidos com uma lixa, que pode ser lixado com lixa d'água também. Existem as palhas de aço, onde você usa normalmente para superfícies metálicas, para você remover ferrugem, quer dizer, para trabalhos mais, vamos dizer assim, mais rústicos, né? E existem os discos diamantados, os discos metálicos diamantados, que são discos para você utilizar em superfícies de pisos esmaltados e assim por diante. Quer dizer, a quantidade de informações ou de produtos para abrasivos mecânicos são muito grandes. Mas a principal função de todo esse material é quebrar a tensão superficial da superfície, criando porosidade para ter uma melhor aderência do produto que você vai aplicar sobre ele. Além disso, também servem para melhorar o acabamento da base, ou do substrato, ou da superfície que você vai utilizar, tá? Então ele serve para essas duas funções. E além dessas duas, tem uma terceira, que é melhorar a cobertura da tinta. Então quando você fala de abrasivos mecânicos, lixas, palhas, seja lá o que for, você vai estar abrindo porosidade na superfície para melhorar a ancoragem, a aderência da tinta. Você vai estar melhorando o acabamento da pintura que você vai aplicar e você vai estar também melhorando a cobertura da tinta que você vai aplicar. Olha a importância do lixamento, né? Olha a importância dos sistemas de ancoragem, né? Através de abrasivos ou de outra forma, da forma química que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, de novo, entenda bem, e se você não tem conhecimento tanto sobre abrasivos, procura lá o vendedor da loja, procura sites ligados a fabricantes de abrasivos para você entender qual o melhor lixa, qual o melhor produto se encaixa dentro do trabalho que você vai fazer, tá? Cuidado que a lixa, às vezes ela pode lixar tão pouco que em vez de lixar ela vai polir, não vai te ajudar nada para criar aderência, vai criar até mais brilho. Ou então ela vai riscar demais a tua superfície e vai estragar no acabamento da tinta que você vai aplicar, tá bom? Então fica ligado no tipo de abrasivo, para qual ele serve e se ele serve para a função que você está precisando. O outro tipo de sistema de ancoragem é a ancoragem química, né? Forma de promoção de aderência através da aplicação de fundos de alta adesão ou autoaderentes, tá? Vamos entender aqui. Quimicamente se fixam à superfície com microcorrosões ou não, formando uma base aderente, uma ponte, pronta para ser pintada, dispensando o lixamento mecânico. Quando eu tenho um produto para ancoragem química, para aderência química, uma ponte, eu não lixo a superfície. Normalmente eu entro somente com esse produto, vamos entender mais. Esse sistema normalmente é usado em superfícies vítreas, cromados, aço inoxidável, plásticos ou qualquer outra de difícil promoção mecânica de aderência. Aonde eu entro, né, com um sistema químico de ancoragem? Azulejos, vidros, aço inoxidável, superfícies cromadas, plásticos ABS ou plásticos de uma maneira geral. Você tem também toda ou qualquer tipo de superfície vítrea. O que é uma superfície vítrea? É uma superfície de extremo brilho e extrema dureza, tá? Como é que eu vou lixar um vidro? Como é que eu vou pegar uma lixa para lixar um vidro? Não dá, né? Não funciona assim. Para o vidro é necessário realmente um produto que faça uma ponte, né? Que esse produto tenha uma perfeita aderência sobre o vidro e depois em cima desse produto eu posso aplicar a tinta que eu quiser. Ou então existem tintas, no caso de vidros, de azulejo, existem tintas que você pode aplicar diretamente, tintas à base d'água, tintas para azulejo ou tintas também para superfícies de vidro, que você pode aplicar direto sobre esse tipo de superfície. Agora, se eu quiser maciar um azulejo, uma superfície de azulejo, se eu quiser maciar,
e como é que eu vou fazer? Vou aplicar a massa corrida ou a massa acrílica direto no azulejo brilhante? Não, porque a probabilidade de descascamento, a probabilidade de soltura é muito grande. Por isso existem esses fundos que a gente vai ver. Então, normalmente a ancoragem química é feita nessa superfície. De novo, vidro, azulejo, superfícies cromadas, aço inoxidável, plásticos, quer dizer, pastilhas, superfícies onde você tem um brilho alto e uma dureza muito grande que dificulta o lixamento mecânico, tá? Então, quais são os tipos de promovedores de aderência? Fundos fosfatizantes ou wash primer promovem uma microcorrosão da superfície devido à presença do ácido fosfórico, formando uma base, uma ponte coesa que dispensa o lixamento mecânico, podendo ser pintado diretamente. O wash primer, o fundo fosfatizante, é um fundo bicomponente, é um produto utilizado normalmente na linha automotiva. Ele é usado direto na chapa de pintura, onde ele promove uma aderência nessa chapa e também minimiza ou diminui muito o problema de corrosão dessa superfície. Ele é um fundo anticorrosivo e também, ao mesmo tempo, um fundo promovedor de aderência. Poxa, Felipe, mas se é um fundo ligado da linha automotiva, eu posso utilizar ele na linha imobiliária? Pode, sem problema. O wash primer, ou fundo fosfatizante, ele pode ser aplicado tanto à pistola e também pode ser aplicado com rolo de lã para epóxi, ou pincel ou trincha também pode ser utilizado, tá? Ele vem num tom verde, que está vendo esse balde aqui embaixo, aqui, ó, ele vem mais ou menos nesse tom amarelado, esverdeado aqui, tá? E ele aplicado em uma demão só, você espera ali de 2 a 3 horas e depois já pode vir com a aplicação da tinta de acabamento ou da massa. O que ele vai fazer? Ele vai formar uma ponte, ele vai formar vai ser um intermediário entre a superfície e a tinta de acabamento que você está aplicando. E essa tinta, ela não vai se aderir no azulejo, não vai se aderir no vidro, ela vai se aderir diretamente no wash primer ou no fundo fosfatizante. É um produto muito bom, são produtos muito bons que tem, como eu falei aqui, ó, o ácido fosfórico na composição. Esse ácido fosfórico, quando ele entra em contato com azulejo, ou com vidro, ou com superfícies metálicas, ele forma uma microcorrosão. Ele vai fazer como se fosse um lixamento químico dessa superfície, fazendo com que o wash primer, o fundo fosfatizante, eles tenham uma perfeita aderência sobre essa superfície. E aí, sobre o fundo fosfatizante, ou wash primer, você pode aplicar o produto que você quiser, tá bom? E depois nós temos os fundos epóxi. Devido à sua resina com alto poder de aderência, este tipo de fundo mostra ótimos resultados quando aplicado em superfícies de difícil lixamento mecânico, formando também uma ponte pronto para ser pintado. Os fundos epóxi, os fundos de base epóxi, normalmente eles vêm pigmentados, eles são brancos, tá? Eles vêm na cor branca, que é justamente para melhorar a cobertura da tinta que você vai aplicar sobre a superfície. Ao contrário do fundo fosfatizante ou do wash primer, os fundos epóxi ele não tem ácido fosfórico. O que ele tem? Ele tem uma resina epóxica de alto poder de aderência também sobre superfícies vítreas, também sobre azulejo, também sobre pastilhas, sobre vidros, sobre pisos cerâmicos e assim por diante. O único ponto que o fundo epóxi ele não vai tão bem, tão perfeitamente, é em superfícies como cromados, por exemplo. Ele serve, pode ser aplicado sobre superfícies cromadas, sobre aço inoxidável, ele serve. Porém, o produto ideal, se você tiver uma superfície cromada, uma superfície de aço inox, ou uma superfície que você tem aí metálica, que você tem um brilho extremamente alto, eu dou preferência, eu sugiro a utilização dos fundos fosfatizantes ou dos wash primers, que são específicos para esse tipo de material. De novo, o fundo epóxi ele é satisfatório, porém o fosfatizante ou wash primer ele é o ideal, tá? Então os dois produtos fazem uma ponte, fazem uma intermediação entre a superfície e a tinta ou a massa que você vai querer aplicar. De novo, se você tem uma superfície de azulejo, uma parede de azulejo, você quer amaciar essa parede, eu não recomendo aplicar nem mesmo a massa acrílica. Muita gente fala para mim, Filipão, eu aplico a massa acrílica direta, porque a massa acrílica ela tem uma aderência boa. Boa em superfícies de alvenaria. Quando você vai em superfícies de
azulejos ou superfícies vítreas, essa aderência já fica extremamente comprometida, tá? Você pode ter aí uma pancada, essa parede pode sofrer uma pancada, por exemplo, e ele desplacar, ele literalmente desplacar um pedaço enorme de massa, tá? Por isso que eu recomendo ou os fundos epóxi, ou então os fundos fosfatizantes, ou até mesmo o wash primer, ok? Aqui a gente tem aqui algumas superfícies, nós temos aqui o aço inoxidável, né, que pode ser pintado. De novo, eu recomendo sempre o fundo fosfatizante ou wash primer, e nós temos os azulejos. E aqui alguns produtos. Normalmente, normalmente são dois produtos bicomponentes. O que isso quer dizer? Você tem o produto, que é o fundo propriamente dito, e você tem o catalisador, que deve ser misturado ao fundo, tá? No caso do wash primer, do fundo fosfatizante, ele só deve ser catalisado. Ele vem o produto, você catalisa, dependendo de 3 a 4 partes para 3 a 4 partes de fundo para uma parte de catalisador, e você pode aplicar o produto. No caso dos fundos epóxi, normalmente o kit é composto de fundo, catalisador e também o diluente. O diluente ele vai servir para ajustar a viscosidade, para ajustar a densidade do material antes da aplicação, tá? Ambos podem ser aplicados a rolo, pistola, e também pode ser aplicado com trincha, ok? Então, esses dois sistemas, os sistemas de ancoragem mecânico e químico, são os dois sistemas ideais para você promover a aderência em determinados tipos de superfície. Então não esqueça, a aderência ela está ligada muito à coesão do material. Então, antes de aplicar qualquer fundo de qualquer tipo, ou fazer qualquer tipo de lixamento, verifique se o substrato, se a superfície onde você vai aplicar, ela está perfeitamente coesa, ela está perfeitamente aglutinada, antes de você prepará-la com o lixamento, seja ele químico, ou seja o sistema de ancoragem química ou o sistema de ancoragem mecânica, para aplicar a tinta. Verifique antes a coesão do material. Falamos isso muito lá no capítulo 1 do treinamento de sistema de ancoragem. Então, se você esquecer um pouquinho, volta lá para dar uma olhada, ok? Bem, e eu gosto de finalizar todos os meus treinamentos com uma frase que diz que o que importa realmente está dentro da lata. E isso é a verdade. Sempre quando for escolher um produto, escolha sempre pelo conteúdo. O que importa é o conteúdo dessa embalagem. Não somente sua marca, não somente o tipo de produto ou a marca desse produto, tá? Não esqueça que o Brasil hoje, ele tem aí o programa PSQ, que é um programa muito interessante da Abrafat, onde são compostos aí mais quase 60 marcas que estão dentro do nível de qualidade iguais entre todos, tá? Então, antes de escolher marca, escolha o conteúdo, escolha o que está dentro da lata, ok? Eu agradeço muito pela participação de você, obrigado por assistir esse nosso treinamento, e fica ligado na programação da TV Bellinzone, que a gente tem muita coisa legal para mostrar para você, muito conteúdo interessante para que você entenda um pouco mais sobre o mercado de tintas e vários outros tipos de mercado ligados à construção civil e ligados ao seu lar. Obrigado por assistir e até o próximo Por Dentro da Lata aqui na TV Bellinzone. Até mais.